Agora, Maria, como que tu pode trazer para a gente as informações da nutrição integrando no tratamento das pessoas com câncer? Bem, é importante a gente, quando fala de nutrição, né, lembrar que a nutrição ela é composta, né, basicamente a partir dos alimentos, né, e que os alimentos eles são ricos, né, como sempre se fala, em proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, carboidratos, né, energia, que são muito importantes para a manutenção do nosso corpo, né, dos tecidos e das células. Mas é importante a gente lembrar que eles não são compostos apenas disso, né? Nesses alimentos a gente tem aí outras substâncias, né, que são conhecidas como fitoquímicos, por exemplo, que são responsáveis pela manutenção do nosso organismo na questão de antioxidação, né, evitando danos maiores provocados por alguns compostos que a gente consome, né, diariamente. Fazendo parte desses fitoquímicos, a gente pode citar aqui os flavonoides, o beta-caroteno, que é tão conhecido, né, de todo mundo, que são os compostos amarelos dos vegetais e frutas. Nós temos luteínas, zeaxantina, flavonoides, quercetina, compostos de enxofre, né, que são todos eles muito importantes aí para o nosso organismo, porque eles são antioxidantes e, em grande parte, vão combater principalmente os radicais livres. Né? Eles complementam ações de algumas enzimas, de algumas... como é que eu posso dizer? De algumas reações do nosso organismo, né? Ou na reação ou no resultado daquela reação, né? Neutralizando algumas substâncias e favorecendo com que não aconteçam mais processos inflamatórios ali dentro, né? Referentes à ação daqueles metabólitos indesejáveis, né, no organismo. Eles são de extrema importância, né? A gente tem que lembrar que para obtê-los a gente não precisa suplementar, eles estão gratuitamente dentro do nosso alimento. Então, quando a gente come a proteína, o lipídio, o carboidrato num vegetal, numa fruta, né, numa leguminosa, numa carne, a gente está consumindo todos eles e a gente está tendo o benefício desses, vamos chamar de nutrientes, né, de certa forma, né, no nosso organismo. Né? Mas a gente também tem que lembrar que não tem só isso. O alimento ele tem água, ele tem fibra dietética, que também tem uma relação muito importante na proteção do nosso organismo. Né? Nas fibras dietéticas a gente tem a fibra solúvel, a fibra insolúvel em água, que são responsáveis por auxiliar as bactérias intestinais, funcionando como alimento para que elas consigam melhorar aquele ambiente, né, interno do intestino. A gente tem aí as fibras ajudando na questão da evacuação, no volume das fezes e favorecendo com que a gente não fique com aquele resíduo intestinal, né, alimentar muito tempo no intestino. A gente também tem, além disso tudo, fatores que não são nutrientes, né? A gente tem aí as questões relacionadas aos aditivos, aos agrotóxicos, né? E que não vão fazer bem para o nosso organismo e que são resultados desses aditivos, desses a mais, né? Não bem-vindos no alimento, que ali os fitoquímicos que eu falei, né, vão agir para tentar ajudar, né? Só que a gente tem que ter em mente também que quando a gente consome uma alimentação equilibrada, a gente consegue influenciar esse risco para mais ou para menos, né, com relação ao câncer, ao desenvolvimento do câncer. Se eu consumo mais a alimentação mais saudável, eu tendo a diminuir, né, esse risco, porque eu estou diminuindo o meu contato do meu corpo com esses agentes, né, que não são benéficos e aumentando o contato com os antioxidantes, né, com a boa alimentação. O contrário, ele acontece. Se eu estimulo demais, né, consumindo alimentos muito industrializados, contato com alimentos com muito agrotóxico, né, eu vou fazer com que esse equilíbrio, né, tenda para o lado negativo, porque eu não vou ter em proporção
nutrientes benéficos para combater esses agentes tão agressores. E aí eu aumento o meu risco de desenvolvimento de câncer. Né? Então é importante a gente lembrar que o alimento ele tem efeito protetor ou não, depende da qualidade desse alimento. Né? Porque a gente tem aí como alimento uma fruta, mas a gente também tem como alimento aí um hambúrguer, né? Super processado, super cheio de gordura de má qualidade, super industrializado, cheio de conservantes, que a gente sabe que tem conservantes que são utilizados hoje, liberados pela Anvisa para uso, mas que eles têm efeito carcinogênico, né? Tá aí os embutidos para falar por nós, né? A carne de hambúrguer processada, as carnes, né, de uma forma geral processadas, mas que não tem conservante só ali, né? A gente tem conservante em tudo que está dentro de uma garrafinha ou de um saquinho na prateleira do mercado, né? Isso é muito importante a gente observar. Né? Então, a relação da alimentação, ela é proporcional àquilo que a gente come. Né? Acho que a gente pode dizer isso. Se eu como bem, eu tenho uma tendência muito maior a não desenvolver câncer do que quem não come. Né? Claro que a ciência ela não é... Né, a ciência médica, digamos assim, ela não é uma ciência exata, né? A gente trabalha com probabilidade, então existe a probabilidade de você não desenvolver, que é muito maior. Você vai realmente ou não desenvolver, a gente não sabe, porque isso também tem aquele 5 ou 10%, que é um pouquinho, mas que em algumas pessoas ele vai contar, né, como favorável ao desenvolvimento do câncer, por mais que ela cuide da alimentação. Que é o genético. Mas a gente também, que é o genético. Agora eu vou trazer para vocês como que o exercício físico contribui nas diferentes fases do tratamento do câncer. No período pré-tratamento, que é na fase de diagnóstico, que a pessoa já está fazendo o início desse acompanhamento médico e da equipe multidisciplinar, em situação ideal, o exercício orientado de acordo com a necessidade da pessoa para aquela condição de saúde naquele momento. No pré-tratamento ele vai otimizar a função do sistema imunológico. Então ele vai facilitar com que o sistema imunológico contribua para a pessoa manter a saúde que ela já tem e aceitar com mais facilidade o início de um tratamento que é o tratamento mais forte, né? Que é a quimioterapia, radioterapia e recuperação cirúrgica, quando tiver a necessidade da cirurgia para retirada do tumor e outras partes do corpo. E também contribui o exercício para a manutenção funcional do corpo da pessoa, incluindo capacidade neuromuscular, flexibilidade daquela pessoa, força na capacidade neuromuscular, capacidade cardiorrespiratória, aumento da oxigenação do corpo. Isso contribui muito para a melhora dos níveis sanguíneos de proteção e de oxigenação, desenvolvimento dessa saúde, manutenção dessa saúde. O exercício também contribui na fase do tratamento em si, durante o tratamento do câncer, com orientação e supervisão de profissional qualificado da educação física. Ele contribui para a diminuição de inchaços e edemas, que o exercício auxilia no sistema musculoesquelético, sistema circulatório e endócrino, e, em consequência, linfático. Também potencializa a eficácia do tratamento. O tratamento, em vários estudos, já traz que o exercício contribui significativamente para a pessoa ter o tratamento mais assertivo, mais rápido, porque o corpo já está com mais saúde para receber um tratamento tão forte, né, para combater as células do câncer. Atenuar os efeitos colaterais que a químio traz, por ser medicação forte para o organismo, facilita também a recuperação e a conclusão
do tratamento em si, diminuindo esse tempo de cuidado especializado e intra-hospitalar também. Minimiza também a fraqueza óssea e a osteopenia que causa pela inatividade, né, pela redução da força muscular. Os ossos também, com o período de tratamento, a pessoa tem uma redução, se não tem o estímulo do exercício, uma redução da qualidade óssea. Então, ela pode ter uma predisposição também à osteoporose e à osteopenia. Então, o exercício diminui esse avanço, né? E ameniza neuropatias periféricas, que seriam disfunções do sistema nervoso nas partes extremas do corpo que possam acontecer, que é comum de acontecer em situações de tratamento do câncer nas pessoas. Mas para isso tudo é importante ter o acompanhamento de um profissional qualificado, com uma supervisão também, porque o exercício tem que ser observado os sinais de intolerância que eles trazem no corpo. Nem sempre a pessoa vai estar disposta, assim como nós, como mesmo gozando de boa saúde, nem sempre estamos dispostas para determinados níveis de intensidade de exercício. E imagina uma pessoa em tratamento do câncer, que o organismo fica um pouco mais debilitado e exige mais atenção. E autocuidado também. O exercício também contribui no pós-tratamento, na fase já de concluído o tratamento, na fase já de cura, que a pessoa vai precisar para o resto da vida manter a vida com todos os cuidados alimentares, com os cuidados de sono, com os cuidados de controle de peso e de condicionamento físico para a própria saúde. Assim ela vai ter maior função do corpo, maior força, maior flexibilidade, vai ter menor redução de metástases, isso é comprovado pela ciência, e reincidivas também, de retornar outros episódios de câncer e disfunções no corpo. Todos os indicadores de saúde da pessoa são melhorados, sanguíneos, alimentares, comportamento alimentar, comportamento sedentário, tudo isso vai ser melhorado para a pessoa manter a saúde pós-tratamento. Então, agora, Maria, o que a gente pode trazer para as pessoas, para elas terem como orientação nossa na prevenção? Como que a gente pode prevenir o câncer com o exercício e com a nutrição? Então, a nutrição, tanto pré como durante o tratamento para o câncer, como pós, né? Esse cuidado nutricional, ele pode ser o mesmo, né? Lembrando que tem algumas características relacionadas à questão do durante a doença e o pós, né, tratamento da doença. Porque se a gente for observar a alimentação pré, né, para evitar o desenvolvimento do câncer, ela é rica em alimentos saudáveis, né, alimentos ricos nutricionalmente, de benefícios. E esses benefícios, eles podem ser levados antes, durante e após o tratamento, né, eles só vão trazer benefícios. Dessa forma, né, observando essa questão de que a alimentação é a mesma, a gente tem que ter em mente que a alimentação saudável ela é baseada no consumo de alimentos minimamente processados. O que seria isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: vamos descascar mais e desembalar menos, né? Então, é aquela fruta, né, que eu não preciso fazer nada além de descascar para consumir, né? É aquele vegetal que eu não preciso de nada além do que lavar, né, higienizar adequadamente, descascar e cortar para consumir, ou no máximo cozinhar, né, para o consumo. Que é diferente daquele alimento que é processado, que ele vai para a indústria, ele recebe um monte de passos de processamento, muitas coisas são adicionadas a ele, né?
Então, assim, a alimentação saudável baseada nesses alimentos, né, quase sem processos, eu tenho uma chance muito maior de ter ali disponível tudo que aquele alimento tem para me dar, né, todos aqueles nutrientes. A gente tem que ter em mente que o cuidado durante o preparo é muito importante, porque esses cuidados higiênicos, eles vão evitar que a gente traga alguma doença a mais além daquela que já está ali, né, instalada. E também cuidar para que durante o preparo, né, daquele alimento, ele não perca características de gosto, de sabor, de aparência, porque a gente come com os olhos também, né? Não é simplesmente colocar a comida na boca, mastigar e engolir. Eu quero ver aquele prato apetitoso, aquela aparência gostosa para me fazer querer comer tudo que está ali, tudo que eu preciso, né? Isso é muito importante em qualquer fase, seja na pré, durante e o pós o tratamento, né? Só que essa questão do tratamento oncológico, a gente sabe que é um período muito pesado, né? É um período de muitas modificações internas no corpo daquele indivíduo, porque pode haver remoção de tecido e a gente vai ter um aumento na demanda metabólica para a cicatrização daquele tecido cortado. A gente vai ter os tratamentos pós, que é a quimio e a radioterapia, que debilitam demais, né, o trato digestivo, muitas vezes, do indivíduo, principalmente a quimioterapia, né, que ela tem uma ação sistêmica, diferente da rádio, que é localizada, mas dependendo da localização, ela vai alterar, né, por exemplo, se é cabeça e pescoço, vai alterar toda a parte de oral, né, de salivação, de paladar do indivíduo. Se for intestinal, pode causar outras alterações também. Então, durante essa fase, a gente vai manter todos os cuidados pré, né, se doença, e a gente vai ajustar o tratamento aos cuidados específicos para o controle de sintomas, né? O manejo daquele indivíduo de acordo com o que ele está. Não tem aquele passo, é isso que você vai fazer e vai ser todo mundo que vai seguir, né? A gente vai trabalhar essa questão ajustando para que a gente consiga fazer com que aquele indivíduo se alimente adequadamente, mantenha uma nutrição suficiente em quantidade e qualidade, né? Para que ele se mantenha bem, porque ele já tem um processo de doença ali, né, sendo tratado, e a gente não precisa que ele desenvolva nenhuma outra a mais, né? Então é muito importante a gente ter em mente que a questão da qualidade da alimentação, né, ela vai ajudar bastante. E aí tem uns 10 passos que eu acho super legal, do Ministério da Saúde e do INCA, né, nessa questão da prevenção do câncer. E são passos que não são só da alimentação. Muita coisa você vai ver que está relacionada à alimentação, mas tem coisas que não estão. Que eles falam que é importante a gente ter um peso saudável, porque se a gente tem uma alimentação saudável, o peso, ele pode não estar saudável hoje, mas ao longo do tempo, né, ao longo prazo, ele vai se ajustar àquela normalidade, né, achar o ajuste dele mais saudável. Ser fisicamente ativo, que aí já vem de tudo que você falou, né? Consumir uma alimentação rica em cereais integrais, verduras, leguminosas, frutas, né? Que é onde a gente tem aí todos os benefícios, né? As vitaminas, os minerais, os cofatores de reações enzimáticas, os fitoquímicos, né? E aí vem a questão de limitar o consumo de fast food, de alimentos processados, porque esses alimentos são ricos em gorduras, né? Gorduras de má qualidade, a gordura trans, a gordura saturada, amidos, né? Que são carboidratos de alta digestibilidade, que vão entrar no teu organismo e já vai rapidamente ser aproveitado e alterar a glicemia, alterar a insulina, né? Corporal, que não são benéficos, e os açúcares, que entram, né? É o primo do amido, né? Que já é o amido bem quebradinho, pronto para ser absorvido. E que são alimentos que vão gerar ações inflamatórias. Então, é limitar, não é proibido. Ninguém é proibido de comer nada, né, Núbia? Você quer comer uma vez na semana, uma vez no mês, é diferente de você comer todo dia. Né? De todo dia você se dá um brinde. Hoje eu mereço. Também, né? Não, e todo dia eu tomo um sorvetinho no McDonald's, come um hambúrguer, compra um chocolate, compra a trufa do vizinho, Aí toma cervejinha, aí toma um vinho. Aí quando a gente vai ver no final da semana, já tá um sarapatel de excessos, né? E aí eles falam muito também sobre a questão do consumo de carne vermelha e de carne processada. E é importante a gente ter em mente que, assim, é limitar, mais uma vez, limitar. Não é
proibir, né? Então, a carne vermelha, os estudos mostram aí que em torno de 350 gramas a 500 gramas por semana são bem aceitáveis, né? Supre a necessidade de todos os nutrientes que esse alimento nos fornece, né? Mas eu não entro no excesso. Isso daria um consumo aí em torno de 3 vezes na semana. E quando eles falam de carnes processadas, aí seria limitar e de preferência chegar a 0, né? Por conta dos nitritos, dos nitratos, dos conservantes, da fumaça da defumação, que é cancerígena, é gostoso, mas é cancerígeno, né? Muito ruim. Né? Os defumados, a carninha de churrasco, né? Aquele queimadinho não é legal. O queimadinho de nenhum alimento ele é bom. Né? Ele está ali cheio de fatores cancerígenos. Aí fala também sobre a questão de limitar o consumo de bebidas açucaradas. Eu acho que limitar, né, é uma palavra que deixa a gente bem mais livre para trabalhar, né, essa questão da alimentação, porque eu não preciso retirar. Não é 0, mas também não é 100. Né? É achar um equilíbrio. Eu preciso comer tudo com adoçante? Não, adoçante também não é benéfico. Né? Tem alimentos que não precisa nem adoçar, tão doce que é o alimento. A gente tem que trabalhar o paladar, readaptar um paladar viciado, né, no excesso, para um equilíbrio. E que isso, com o trabalho apoiado, acompanhado, a gente consegue um bom resultado. Né? Não é da noite para o dia. Né? É como exercício. A gente vai fazendo, a gente vai treinando o corpo da gente para aceitar aquilo dali. E também depois é bom porque é um caminho quase sem volta, né? Você se acostuma ao bom, para voltar para o ruim é difícil. E aí eles falam também, com relação à bebida alcoólica, limitar, né? Alguns estudos até dizem para retirar, porque o álcool ele é um agente agressor, né? Até aquele álcool do enxaguatório bucal não é bom, né? Quando a gente fala de câncer de orofaringe, ele não é bem-vindo, né? Porque o enxaguante bucal com álcool, ele também causa microlesões e agressões na mucosa. Nem né? é mais indicado pelos dentistas no Brasil. Não é recomendado. O enxaguatório que não tem álcool, eles até ainda, alguns usam, né? Mas o álcool, por mais que seja aquela, só tomo uma dosezinha, nos estudos que eu venho olhando, só um tipo de câncer que eles colocam como sendo benéfico, que é o câncer de rim. E é uma dose, 30 ml de álcool, né? Sim. E para os outros cânceres, o álcool ele não é benéfico. Um vinhozinho, resveratrol. Hoje a gente tem resveratrol em cápsulas, para quem não quer beber nada, mas a gente tem aquele suco de uva integral, né, da fruta, que ele é um vinho sem álcool. Delicioso. E sem açúcar. Que você também não vai tomar um copão, você vai tomar um copinho. A garrafa toda. Tem que lembrar disso. É uma dosezinha, né? E que vai ter o mesmo efeito do álcool. Então, assim, hoje a gente tem possibilidades de não ter que, tipo assim, não, você não vai. Você pode, você tem essa opção, você tem essa, você tem aquela. E aí o indivíduo, ele consegue fazer suas próprias escolhas sem ter que usar aquela palavra proibido, né? Que é o proibido é o que dá gosto de comer, né? Que é o comer o que não pode. E aí eles falam também uma coisa que eu gosto muito, dessa questão de não usar suplementos para prevenir o câncer, né? Sim. A gente não precisa gastar mais. Eu vou entrar primeiro pela parte do custo, porque suplemento é caro e é um custo a mais. Exato. Quando você tem alimento, que tem tudo que está ali, naquela cápsula, dentro da comida que tu come. Se você vai comer uma salada, você sabe que ali tem 1 milhão de coisas. É engraçado que as pessoas perguntam assim, esse alimento é bom para quê? Ele é bom para tudo. Não tem essa de que, o cranberry, para que o cranberry é tão caro se eu tenho um morango aqui produzido, né? Se eu tenho uma melancia, que é uma fruta que tem a polpa vermelha, que tem licopeno, que tem um monte de antioxidante, que a gente vê todo dia e a gente passa a desvalorizar. Então, assim, suplemento para prevenir o câncer, não. Suplemento ele é usado para necessidades específicas, né? Eu tenho um paciente que precisa eu vou suplementar ele para isso. E recomendadas, né? Recomendadas. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O suplemento é a mesma coisa. Ele pode ser o teu remédio, mas ele pode ser o teu veneno também, né? Além do custo desnecessário, né? A comercialização é livre dos suplementos, né? Livre. Você chega ali e compra. Você não precisa de uma orientação, né? Não precisa. É como os suplementos, o whey protein. Hoje a gente vê iogurte com whey protein, a gente vê brigadeiro, bolo,
sobremesas que são extremamente desnecessárias. Porque uma hora você vai lesionar o seu rim, você não sabe o que você tem e o que você não tem, né? Sim. E aí, ao invés de você, não vai trazer um câncer, mas você vai trazer aí uma doença renal crônica, que eu acho que é muito ruim, Exato. né? Muito, muito ruim, porque ela vai te trazer 1 milhão de outras restrições, né? E aí, é muito interessante a gente falar aqui, porque a gente está falando para pessoas, né? Adultos, de uma forma geral, mas a gente também tem mulheres aí em idade fértil, né? E mães. E é muito importante frisar que a amamentação, né, ela está dentro desses 10 passos e ela é tão importante para a mãe quanto para o bebê. Para a mãe, porque ela está ali estimulando o metabolismo dela, aquele excesso de gordura acumulado durante a gestação, ele vai sair, aquele colotinho, aquela gordurinha extra, amamentando, ela vai sair, porque é praticamente uma aula de aeróbica, um dia de amamentação, são 514, se eu não me engano, calorias por dia de amamentação. É um aulão, né? É uma aula pauleira. Então, assim, é muito importante para a mãe amamentar, porque também o ato de amamentar, ele está relacionado com a redução do câncer de mama. Que ótimo. E quando se compara mulheres que amamentam com mulheres que não amamentam, a diferença significativa entre os grupos é muito importante. O desenvolvimento de câncer de mama entre as que não amamentam é muito maior. Então, é um fator protetor para a mãe. E o bebê, né, que vai receber tudo que ele precisa. Sim. Todos os nutrientes, todos os fatores de imunidade, de proteção, né? É muito importante. E aí, um último, né, que é o que a gente já falou desde o começo aqui, é que mesmo após o diagnóstico do câncer, a pessoa tem que seguir todas essas orientações de cuidado prévio, né? Porque ela vai te garantir qualidade do começo ao fim do tratamento, né? Isso é muito importante. Então, assim, não tem nenhuma orientação mirabolante, né? Se a gente for olhar, são coisas do dia a dia, mas que a gente vê tanto, que terminam perdendo um pouco do valor. São, né? Pequenos cuidados, todos são importantes. Muito. Por exemplo, na recomendação da prática regular do exercício e da atividade física, as recomendações são de, no mínimo, 30 minutos por dia. De 30 para promoção da saúde, para manutenção da saúde e redução do peso corporal, 60 minutos por dia. São as recomendações de atividade física, que inclui atividades domésticas, inclui caminhadas, inclui subir escada e diminuir o tempo do comportamento sedentário. O que é isso? É reduzir o tempo sentado, o tempo assistindo televisão, o tempo jogando videogame, o tempo deitado. Vai fazer uma leitura, faça sentada, em vez de fazer deitada. Vai utilizar o telefone, utilize em pé, converse em pé, não conversa sentado. Então, façam pausas durante o home office, durante o trabalho, para levantar. É uma otimização, né? Isso. Uma otimização do teu tempo. Quanto mais movimento o teu dia tiver, mais saúde tu vai ter e vai manter, em geral. Claro que também tem a necessidade do exercício orientado para que a pessoa alcance mais resultados psicológicos, com efeito de benefício psicológico e também fisiológico, para a manutenção dessa saúde, né? Independente se a pessoa já tenha doença crônica ou não instalada. Então, acredito que nós compartilhamos bastante coisa, Maria. Para finalizar aqui... Foi bem rico, né? Foi muito. Para que as pessoas se sintam, né, ajudadas com essas informações e possam fazer um bom uso disso tudo, desse conhecimento. Exato. E que possam compartilhar também para pessoas que vocês acreditem que possam se beneficiar dessas informações, mesmo para prevenção, quanto pessoas que estão em tratamento do câncer, que já passaram por essa fase também, que já tiveram alta, né? O quanto é importante a pessoa manter o autocuidado e a autonomia para o cuidado em saúde. Então, quero te agradecer, Maria, muito pela tua presença, por estar aqui compartilhando com a gente tanta experiência e conhecimento. Bom, obrigada, Nubia, pela oportunidade. Que mais momentos ricos como esse possam vir, né?
que as pessoas possam trazer para a gente também assuntos que elas queiram, né, conhecer, saber. Vai ser um prazer a gente poder ajudar, né, e ajudar a população de uma forma geral a se cuidar melhor, né, a olhar para si com outros olhos e perceber que a grama do vizinho não é mais verde, ela pode aguar dela e vai ficar melhor ainda, né. É muito importante as pessoas se cuidarem, né, e terem esse olhar de cuidado e de ajudar o outro também a se cuidar. E a gente está aqui para isso. Obrigada. Obrigada, meu Deus.